Bom, antes de começar esse vídeo aqui, quero deixar bem claro que não estou cravando nada, estou trazendo apenas informações para vocês, tá bom? Bom, gente, o negócio é o seguinte. Hoje saiu a notícia aí que o Tite não irá mais dirigir a equipe do Corinthians. Tem motivo, tem novidades, então eu vou explicar tudo para a nação corintiana que procura saber o que está acontecendo. Gente, o que acontece o Corinthians assim, tinha avançado nas conversas da contratação do técnico Tite. Só que hoje, no dia do anúncio dele, no dia que ele iria treinar o time e tudo mais, conhecer o time, nesse dia de hoje, ele revelou que teve um problema com a mãe dele e ele não vai poder assumir a equipe do Corinthians, pois ele dará uma pausa. Esse problema que teve com a mãe dele fez ele dar essa pausa no futebol, né? E eu digo pra vocês, de todas as opções que o Corinthians tem, o Tite era opção um na minha visão. Era um técnico que daria uma outra cara para a equipe do Corinthians, né? Bom, o Tite não vem mais, precisamos de novos nomes, porque o Corinthians já precisa para agora, não dá para ficar segurando no Tite. Uma outra informação que também temos é que teve pessoas relacionadas ao Tite que já estava aqui em São Paulo, com mala pronta, tudo bonitinho para a viagem de São Paulo, e ficou muito triste, né? Se não me engano, é a esposa do Matheus, que é filho do Tite, se não me engano, sei lá, que estava já vindo para São Paulo e depois da informação que ela soube que ele não viria mais, ela começou a chorar demais, enfim, porque ela sonhava com o técnico voltando à equipe do Corinthians. É muito triste, a gente queria ver o Tite novamente no Corinthians, mas infelizmente não rolou. E acompanhando o noticiário de futebol, saíram mais dois nomes, que um já estava sendo cogitado desde a época da saída do Ramon Dias, e o outro nome que do Neida surgiu, que eu acho que nesse momento não é a melhor opção não. Vamos lá. Vou falar primeiro do primeiro nome muito cogitado, que é o do Dorival Júnior, né? Desde quando demitiram o Ramon Dias, postaram um monte de coisa falando do Dorival Júnior. Gente, o Dorival Júnior não teve nenhuma conversa com o Corinthians depois da saída do Ramon Dias. Não existiu nada, tá? Não existiu nada. O Quesada, que está nos donos da bola, ele revelou pra gente hoje que não teve conversas nenhuma. Então, esse negócio de conversa do Corinthians e do Dorival depois da saída do Ramon Dias não existiu em nenhum momento, tá? Está existindo agora, pois o Fabinho Soldado viajou, se não me engano, para o Rio Grande do Sul para fazer essa reunião com o Dorival Júnior. E aí, gente, é o que eu falo pra vocês. O Dorival Júnior é uma boa opção pra equipe do Corinthians. A gente viu que na seleção brasileira ele não foi tão bem, né? Ele não foi tão bem na seleção brasileira. Pois vocês também têm que entender que o Brasil joga a cada, sei lá, daqui a cada 3 meses. Joga hoje, daqui 3 meses joga de novo, sabe? Então, você não consegue treinar o time todos os dias. Você só pega aquele time pra você treinar 2, 3 semanas antes da partida. Então, gente, pra você implantar um estilo de jogo é muito difícil. Então, a gente vê que o Dorival não conseguiu ser muito eficiente na seleção brasileira, acabou ficando sem time, mas se você for ver o repertório dele no Flamengo e no São Paulo, é muito bom. No São Paulo ganhou Copa do Brasil, no Flamengo ganhou Libertadores, então não tem explicação. Em clube brasileiro, o Dorival é uma ótima opção para o Corinthians. De todos os técnicos brasileiros, o melhor de todos é o Dorival Júnior, tá? Brasileiros, o Dorival é a melhor opção, né? Então, Dorival é uma boa opção. Fabinho Soldado está lá no Rio Grande do Sul. Não vou cravar para vocês que vai contratar ou não, porque a gente não sabe. Pelo que a informação que chegou em mim é que o Dorival queria ir para o São Paulo, porque o Zubeldia tá meio balançado lá no São Paulo e ele queria assim voltar ao São Paulo, só que isso não é convicto se realmente é verdade ou não. Vamos aguardar aí. Um outro nome que foi sugerido ao Corinthians foi o Luiz Castro. Bom, ele é muito bom, esse técnico Luiz Castro. Ele, se eu não me engano, ele é português, se eu não me engano, né? Ele é um técnico muito bom também, uma ótima opção para o Corinthians. Antes do Ramon Dias, o Luiz Castro foi cogitado também, só que ele acabou não vindo, acabou recusando o Corinthians, né? Se eu não me engano, foi na época do Vitor Pereira que ele vinha, que foi Vitor Pereira ou Luiz Castro. E aí o Vitor Pereira aceitou, o Luiz Castro tinha recusado o Corinthians, né? E, gente, o Luiz Castro também é uma ótima opção para o Corinthians. Não descarto também não, tá? Luiz Castro é uma boa opção. Agora, colocar uma opção que eu fiquei meio preocupado, me incomoda um pouco.
Eu sei do repertório dele aqui no Corinthians, só que eu não sei se seria uma boa ele vir agora. Tá? O terceiro nome é o Fábio Carille. Olha o que eu vou dizer pra vocês. Gente, o Carille já voltou uma vez pro Corinthians, né? Se eu não me engano, ele chegou a ganhar título, se eu não me engano. Aí depois ele teve uma outra passagem que ele não foi bem. Gente, trazer o Carille agora não é uma boa opção. Porque, querendo ou não, se vocês pararem pra observar, a gente começou a evoluir. A gente foi pra Vitor Pereira, depois veio pra Ramon Dias, entendeu? A gente vai voltar pro Carille com um trabalho que já fui lá atrás. Com o time que a gente tem, vocês acham certo a gente ficar com o time recuado? Na minha visão, eu acho que a gente precisa de um técnico que dê liberdade aos jogadores, que deixe os jogadores soltos, que saiba fazer uma substituição na hora certa, que sabe trocar jogador por jogador certo, sabe? Então, eu acho que na minha visão, o Carille não é uma boa opção pro Corinthians agora, gente. Desculpa, não é, entendeu? Eu acho que o Carille deveria ter ficado no Santos, até porque o trabalho do Carille no Santos foi muito bom. Ele deveria ter ficado lá no Santos, só que depois da polêmica que ele teve, que ele voltaria ao Corinthians, que ele falou do Corinthians, né? Ele acabou sendo demitido por pressão lá do pessoal do Santos, né? Ele deveria ter ficado no Santos, na minha opinião. No Corinthians ele não encaixa. Não encaixa, gente. Com o time que a gente tem, a gente precisa de um time pra frente. Um time que ataque o adversário. A gente tem um time muito bom, pô. A gente tem um time muito bom. Entendeu? Eu falo em questão do ataque tipo, do ataque, ó. A gente tem o André Carrilho, a gente tem o Rodrigo Garro, temos o Yuri Alberto, temos o Memphis Depay. A gente tem jogadores, mano, que é pra jogar pra frente. Precisamos sim de jogadores mais experientes para chegar, como o Memphis mesmo disse, que precisamos de jogadores mais experientes, né? Mas, gente, a gente também precisa de um técnico bom. Precisa de um técnico bom. Então, na minha visão, não estou dizendo que o Carille é ruim. Estou dizendo que nesse momento, na minha visão, não é o melhor momento de ele vir. Nesse exato momento agora, como o Corinthians precisa de resultado rápido, porque se o Corinthians perde na quinta-feira agora, o Corinthians, ó, já tá com a faca aqui, ó, porque o Corinthians já perdeu jogos na Sul-Americana, já empatou, o Corinthians precisa dar uma resposta rápida. E a resposta rápida já vem com o novo treinador, né? Temos agora o jogo de quinta-feira contra o Racing e já temos jogo contra o Flamengo no domingo. Então, eu acho que até quinta-feira o Corinthians tem que ter um técnico cravado, um técnico bom que vai mexer com esse time. Na minha visão, de todos esses que eu falei, o Dorival é a melhor opção que vai saber mexer nesse time. Que vai deixar os jogadores mais confortáveis no que estão fazendo. Então, eu acho que o Dorival sim é a melhor opção de todos esses. Carille é um tiro no pé, gente. Desculpa, o Carille não é uma boa opção, não. Eu sei que tem muita gente que gosta do Carille, eu também gosto do Carille, mas Carille não é o momento de você voltar pro Corinthians. O momento do Corinthians agora é o Dorival ou o Luiz Castro. Se não for nenhum desses três que eu citei agora, que vá buscar fora. Que vai buscar lá vai buscar lá em Portugal, que vai buscar na Argentina, na Venezuela, não sei. Vão buscar técnico em outro lugar. Entendeu? Não voltem atrás, gente. Não voltem. Porque o Corinthians ele começa a crescer, depois começa a cair de novo. E começa a voltar. O Corinthians só começa a cair de rendimento quando começa a voltar para caminhos que já passou, que deu errado. Então, Dorival sim é uma ótima opção pro Corinthians, gente. Então, essa é a minha opinião. Deixe a opinião de vocês aí no chat também, que o chat está aberto.